sou Juliano Caratori, sou iluminador, ator, produtor cultural. Essa é a videoaula Luz em Movimento. O teatro, em seu início, era basicamente do ator, somente do ator. Era a palavra. E até a figura do diretor veio posteriormente. E em sua trajetória, em seus anos vividos, desenvolvidos, veio a figura do diretor, depois veio a figura de figurinista, roteirista, autor, enfim, vieram outras figuras. E mais recentemente veio a figura do iluminador. E o iluminador é aquele que dá a cor ao espetáculo, né? Ele dá as nuances de entrada, as nuances de saída de cena. A cena mesmo em si, ela ganha um charme super especial. Eu costumo ver a luz como a moldura do espetáculo. A luz para mim é moldura. Ela deixa o espetáculo, ela pode potencializar o espetáculo muito, né? Como ela também pode, se ela não for bem desenvolvida, se o espetáculo não tiver uma boa luz, uma grande luz, ela pode vir a prejudicar também o espetáculo. Então, eu costumo ver dessa forma, né? Que luz é a moldura do espetáculo e é aquilo que ela pode dar de ganho para o espetáculo. E o Luz em Movimento foi pensado em suas nuances. O espetáculo tem várias nuances, né? O espetáculo tem cenário, o espetáculo tem figurino, o espetáculo tem adereço, tem a figura hoje em dia do visagista que une tudo isso para deixar tudo mais harmonioso. E a luz é uma dessas camadas, né? E eu vejo dessa forma, que a luz ela dá um movimento para a cena. Ela tira uma cena de uma sala de jantar e pode transferir essa cena em alguns movimentos de luz e cenário. Ela transforma essa cena em um cenário de uma paisagem de praia, por exemplo, né? Isso em questão de segundos. Então isso é a direção junto com o iluminador, né? Eles desenvolvem isso. Tem o aderecista que vem com sua parte, né? O cenógrafo vem com a dele, né? E temos a figura do cenotécnico que desenvolve aquilo que o cenógrafo precisa, né? Então eu acredito que tendo uma simbiose entre todas essas partes acontece a mágica do teatro. E a luz, para mim, dentro do meu conceito daquilo que eu acredito, é o que dá um movimento para dentro de todas as cenas, onde ela transporta de um cenário para outro. Menina Cerejeira é um caso. Menina Cerejeira há uma cena em que o menino Tahiti e sua mãe estão dentro da cabana onde eles vivem, pois eles estão num cenário em que a aldeia deles foi devastada por causa da guerra, né? Então eles vivem em cabanas e a cena em movimento de luz, ela sai de dentro da cabana para um descampado, né? Para um lugar aberto, onde aparece a cerejeira, né? Onde surge a cerejeira. E isso daí é feito em movimento de luz e de cenário, né? E a luz é extremamente importante para essa cena acontecer, para a mágica da cerejeira aparecer, saindo de dentro da casa do Tahiti, indo para esse cenário onde a cerejeira aparece. A luz é extremamente importante para essa cena. Tahiti? A sabedoria ancestral e o encontro que o Tahiti vai ter agora vai mudar a sua vida para sempre!
A cena em que os dois combatentes palhaços, né? Assim como nós classificamos, foi o conceito da peça, né? Eles vão para um cenário onde é noite e cada um está em sua trincheira de guerra, né? E eles começam uma disputa de criança, né? De um duvido. E a luz também é extremamente importante para separar essas duas trincheiras, iluminar os dois atores, mostrar que cada um está em seu acampamento ali, né? Do seu lado, só que os dois têm a noite como pano de fundo e em determinado momento eles dormem também. Como em um outro espetáculo chamado Nos Países de Nomes Impronunciáveis, que eu também fiz a iluminação com direção da Magali Bife, né? Tem os dois atores, né? A atriz é a Estela Tobar e o ator é o Antônio Salvador. Eles estão cada um em um bunker, né? E a luz é o que define o local em que cada um está, né? Então, eu acho que a luz é isso, ela é um delimitador de espaço físico, é um delimitador de ambiente, ela faz com que a cena ela se construa e o espectador possa ter a visão daquilo que está sendo dito como cena ali naquele momento. É aquele momento onde a coisa fica um pouco mais intimista, né? É uma cena em que um ator está pensando algo, a cena está ali montada, a luz ela dá aquela caída, né? E vem um foco para mostrar que o ator ele está em um outro lugar, que ele está imaginando ou pensando, falando um texto de uma ideia sobre a cena, né? Então a gente pode usar um foco, isso daí depende da cena, o que precisa, às vezes algo um pouco mais aberto, às vezes um pouco mais fechado, às vezes até um canhão seguidor. Tem inúmeras formas de separar esses momentos dentro de um espetáculo, para que fique mais intimista e que a cena ela foque mais naquele texto que o diretor quer dar uma ênfase maior para o espectador. É extremamente importante você ter o conhecimento do texto para saber o que você está falando através da luz. A luz também conta uma história, né? Então é extremamente importante o iluminador ele ter o conhecimento do texto, saber o que ele está querendo dizer através da luz sobre aquela história. Eu estudo o texto, estudo bastante o texto, tá? É importante também acompanhar as leituras de mesa, se assim for feito pela produção, né? Dentro da leitura de mesa você consegue visualizar, né? Ter uma conversa franca com direção, ter uma conversa franca com cenografia, né? Para você saber o que você vai iluminar, sobre o que você tem que colocar a luz para desenvolver aquela cena e dar as nuances dentro daquela cena ou dentro do espetáculo inteiro, né? Eu não tenho uma linguagem minha, assim. Eu procuro ver o que é necessário para o espetáculo, para que dê grandeza, né? Para que a luz fique grandiosa, para que a luz se destaque também dentro de vários outros itens que tem no espetáculo teatral. Então, a luz, essa linguagem de luz, eu não consigo identificar. Pode ser que alguém de fora
veja, identifique. Eu, particularmente, não consigo identificar se eu tenho uma linguagem própria, né? Mas eu vou muito mais pelo que o espetáculo precisa para que ele seja iluminado dentro daquilo que as cenas necessitam, dentro daquilo que o espetáculo precisa de início, meio e fim. A identificação de uma necessidade de cena para um espetáculo vai muito... Lógico, você tem um estudo do texto, você tem uma ideia daquilo que você quer, né? Isso daí é um fato. Dentro dessa ideia, você vai para uma conversa com o diretor. O diretor passa aquilo que ele quer, quanto luz para o espetáculo. Você une essas duas coisas e você desenvolve a luz. Você propõe, né? Você chega com uma proposta para o espetáculo no todo, né? Então, tem sim a tua ideia inicial que tem que ser alinhada à ideia da direção. A direção é soberana. Lógico que você também tem que conseguir vender aquilo que você quer passar quanto luz para o espetáculo. Isso é extremamente importante. Você ter uma ideia firme, uma ideia definida para o espetáculo e que o diretor consiga virar assim, eu senti firmeza nisso, eu entendi o que você quer, vamos seguir nessa linha. Isso é extremamente importante você também saber o que você quer, né? E se estiver alinhado já com aquilo que o diretor quer, aí a gente chega naquilo que eu falei, né, do início, aquela simbiose que rola entre as diferentes camadas de um espetáculo teatral e que aí torna um espetáculo grandioso. Eu particularmente trabalho com os dois casos, tanto com a luz fria quanto com a luz quente. Em muitos casos com o que tem na casa, independente de ser frio ou quente. Tem determinados momentos que você precisa de uma luz fria, né? Mas a luz quente é o que dá o calor, né, para o espetáculo. Mas hoje em dia até, né, os equipamentos eletrônicos eles têm chegado em uma temperatura de luz muito bacana. Nunca será igual a luz quente da década de 70, 80 e 90, né? Eu acho que dentro dessa temperatura não vai conseguir chegar, né? Mesmo porque você tinha que ir regulando ali na porcentagem da mesa para a operação, né? E a luz fria, assim, aquilo, né, de equipamento que a gente fala que a luz fria a modernidade hoje em dia tem alcançado outros patamares que têm elevado sim os equipamentos, né, de luz fria para dentro do espetáculo que podem substituir esses equipamentos de luz quente. Tem iluminador que gosta de colocar a luz inteira no kill, mas tem operador que gosta de operar no sub. É justamente isso. O iluminador muitas vezes não vai operar a peça. Ele opera na estreia, fica ali mais uma ou duas apresentações, entregou o trabalho, ele vai para outro trabalho. Quem vai desenvolver a operação mesmo, de fato, é o operador. E tem muitos operadores que não gostam de operar em kill, porque limita. É um botão, pronto, acabou, você não desenrola, né? Você tem a deixa e tem o botão de kill. Eu particularmente não tenho problema de operar com nenhum das duas formas. E nem preparar uma luz. Eu procuro muito discutir isso com o operador. É lógico que operar em sub tem-se a sensibilidade que o operador tem que ter para desenvolver a transição de luz junto com a cena. Aí é onde eu, mais uma vez digo, onde está o movimento da luz dentro da cena. Entendeu? Então assim, se o iluminador ele prefere que seja só em kill, então ele já tem a ideia de tempo para transição, ele já tem a ideia, economiza muito tempo e muita coisa, né? Economiza o tempo da descoberta ali. Às vezes a gente está com uma produção que precisa ser entregue um pouco mais rápido. É lógico que a operação em kill ela resolve muitos problemas, mas a operação em sub, para mim, eu acho que é a sensibilidade. Eu
Juliano, falando, eu não tenho problema com nenhum das duas, tanto em operação quanto em criação. Eu acho que depende muito do operador, é conversar com quem vai operar a peça e perguntar o que ele prefere e ter a responsabilidade de estar ao lado dele e passar aquilo que você quer, quanto iluminador, para que o operador entenda, para que esteja alinhado junto com o que a direção quer para as cenas e para o espetáculo. Sobre cor de figurino. Em uma determinada cena que você pensa. O figurino muitas vezes é o último item a chegar, né? Não é sempre, mas muitas vezes. Então isso influencia muito no trabalho, porque você tem a paleta de cores que o figurinista passa, que ele fala que ele quer para o espetáculo. Você pensa na luz junto com isso, junto com o cenário, junto com o adereço, junto com o figurino. Você pensa. Só que você só vai ter a ideia daquilo, se aquilo deu certo, na hora que tiver o conjunto todo pronto, né? Então, assim, é extremamente importante você estar sempre conversando com cenógrafo, sempre conversando com figurinista, sempre conversando com aderecista, para que tudo saia dentro de uma, vamos dizer assim, uma montagem, tudo saia redondo, para que não se tenha atraso em nenhuma parte, que para a estreia o espetáculo esteja em sua maior potência. Mas eu reitero que precisa sim de um pensamento sobre isso, sobre as cores de figurino, aquilo que vai ser usado nas cores do cenário e do adereço também, que é extremamente importante para o espetáculo. Basicamente, falando a grosso modo, né, a gente tem gerais, né, contra, focos e luz lateral. Para mim, a luz lateral ela é tão importante em todo espetáculo quanto uma geral, quanto um contraluz, que dá uma nuance para a cena muito maior, um preenchimento de cena muito grande, mas a luz lateral também preenche da mesma forma, da mesma proporção. Eu acho que é um conjunto de tudo que cria uma grande luz, né? E eu acredito muito que a luz que venha das laterais, seja de torre, seja aérea, seja de barra lateral, que às vezes em alguns teatros tem, ela contribui muito para deixar a luz ainda maior do que ela já é dentro do espetáculo, né? E sim, eu trabalho muito com luz lateral, adoro. Eu tenho um iluminador com quem eu trabalhei, que eu sou muito fã dele, o Wagner Pinto, que ele gosta de trabalhar muito com luz lateral e eu aprendi muito com ele. Então é algo que eu uso bastante nas minhas criações e que eu acho de extrema riqueza dentro de uma criação de luz para um espetáculo. Bom, falar sobre máquina, sobre fumaça em espetáculo, seja ela fog, seja ela haze, né? Enfim, tem a fumaça fria também, né? Que é o gelo seco, né? A fumaça, sim, ela faz parte, sim, do equipamento de iluminação. Hoje em dia é imprescindível, é extremamente necessário. Ela, sim, ela cria ambientes, ela, assim, lógico que não é 100% dos espetáculos que necessitam fumaça, né? Mas os espetáculos que precisam desse recurso, é extremamente necessário também ter esse equilíbrio da quantidade de fumaça, de qual máquina você vai usar, de quantas máquinas você vai usar. Às vezes você usa uma haze para um determinado momento do espetáculo e aí você precisa de uma fog para uma cena específica. Às vezes você não tem a fog, você tem que fazer a fog funcionar como a haze. Você tem que ter recurso, técnica para entender como isso funciona, para como você vai fazer isso funcionar dentro do espetáculo.
entendeu? E a fumaça sim, a fumaça ela dá movimento sim para a luz, a fumaça ela dá o desenho de luz, é muito importante. Você consegue afinar uma luz perfeitamente dentro daquilo que você precisa, e a fumaça é um recurso extremamente importante para afinação de luz. Não só para afinação, para o espetáculo também. Mas fumaça hoje em dia, eu, assim, dentro dos espetáculos que eu crio, eu sempre procuro colocar fumaça, né? Que eu crio a luz, eu sempre procuro colocar fumaça. Fora já essa gama que a gente tem dos equipamentos, a gente tem também coisas que a gente pode introduzir dentro das cenas. Um abajur é um exemplo disso, uma luminária é outro exemplo. Às vezes a gente quer só dar uma nuance em algum adereço, ou algum adereço do cenário mesmo, né? Aí a gente coloca, sei lá, às vezes coloca uma lâmpada que vai dar uma cor diferente, uma fita LED que pode dar diversas nuances a esse mesmo adereço, de repente ele muda de cor. Isso aí é independente, você não pode limitar a determinado equipamento ou aparelho para fazer essas nuances, essas diferenças, esses movimentos dentro de cena. Eu acho que isso daí é muito do momento da criação e daquilo que o iluminador pensa, sente e consegue passar para o diretor, e o diretor acredita e caminha junto para desenvolver o espetáculo. Eu gosto muito de trabalhar com cores, né? Eu acho que as cores elas são vivas e as cores são extremamente importantes para os espetáculos, né? Então, assim, a ribalta em si, ela dá uma gama de possibilidades de você ambientar uma cena muito grande. Mas não tem só a ribalta, né? Hoje em dia a gama está enorme. Hoje em dia os par LEDs estão extremamente avançados, muito legais de trabalhar, muito legais mesmo. Tem muita gente que tem resistência ainda. Eu tinha resistência até começar a trabalhar de fato mesmo e continuamente. E hoje em dia eu não abandono, né, equipamento eletrônico, porque eu acho que é a evolução natural, né? Gosto muito de operar espetáculos, criar luz e operar mais intimista, né? Onde você vai na respiração do ator, você vai com ele. Eu adoro, adoro mesmo. Mas os equipamentos eletrônicos hoje em dia eles vieram para ficar, é um fato isso. E eles auxiliam muito. A gente tem moving de diversos tipos, tem ribalta, enfim, par LED. Hoje em dia a gente já tem PC, Fresnel, LED, Elipso, LED também. Então, assim, é um equipamento que ele veio para ficar, não é o passo à frente. E a gente ficar lutando contra isso não é saudável, eu vejo, porque a coisa anda e é capaz da pessoa ficar parada no tempo, né? Se especializar em novas mesas que estão aí no mercado, isso é extremamente importante para você conseguir desenvolver um trabalho satisfatório dentro da luz que você vai criar para o espetáculo que você foi convidado a iluminar. Bom, para finalizar, né, essa videoaula, o que eu tenho a dizer assim, sobre a luz e o movimento é que a luz, eu cheguei no teatro através do palco, atuando em um determinado momento. Eu falei que era isso só que eu queria para minha vida. Eu não queria
ter alguma outra função e conciliar essa outra função com o palco. Eu queria viver do palco. São 23 anos dedicados ao palco, são 23 anos ou atuando, ou iluminando, ou produzindo, e que é isso, é esse movimento que eu consegui criar dentro da minha vida artística, né, da minha história artística, né, que a luz é extremamente importante dentro dessa história toda. Eu trabalhei com grandes iluminadores que eu admiro muito, vários. Trabalhei com o Wagner Freire, trabalhei com o Wagner Pinto, trabalhei com o Fran Barros, trabalhei com o Luigi Berillo, enfim, pessoas que me ensinaram muita coisa e que dentro disso eu junto tudo isso e desenvolvo o meu conceito, a minha ideia de luz para os espetáculos que eu sou convidado a criar a iluminação. Quero agradecer muito a atenção de todos vocês, né? E dizer que a gente se encontra aí numa próxima videoaula, quem sabe, ou pelos teatros da vida, pelos palcos da vida. Muito obrigado. É isso.